O Detran anunciou que vai intensificar a fiscalização no trânsito das principais vias de Manaus durante o período do Carnaval. O trânsito para e dá vez aos super-heróis. O teatro é para chamar a atenção dos motoristas e divulgar a velha lição de que álcool e direção não combinam. Mesmo assim, é nessa época que os acidentes envolvendo pessoas embriagadas aumentam. No ano passado, em 5 dias de festa, fevereiro registrou 414 infrações de trânsito. Mais de 100 veículos foram apreendidos. A campanha quer reduzir índices e vai percorrer os principais cruzamentos da cidade. Então, o nosso bloco de educação de trânsito está nas ruas, mas significa dizer também que, paralelamente a isso, o nosso bloco de fiscalização terá tolerância zero e rigor máximo para esse crime de trânsito. Alguns motoristas conscientes já sabem que a educação no trânsito é importante para preservar a vida. Muito boa a campanha, muito representativa, vale a pena. Manaus diminuiu o número de pessoas com dengue. Em setembro do ano passado, foram registrados 2.000 casos. Agora, as unidades de saúde da capital atendem, em média, 300 pessoas por mês com sintomas da doença. É em época chuvosa que o mosquito da dengue mais se prolifera. Basta um pouco de água limpa acumulada para o Aedes aegypti depositar os ovos. Em 2 semanas, a larva se transforma em mosquito, pronto para transmitir a doença. Na última epidemia, no ano passado, em 1 mês, chegaram a ser registrados até 20.000 casos de dengue. Desde setembro do ano passado, quando a epidemia ficou estabilizada, passaram a ser registrados nas unidades de saúde em Manaus cerca de 300 casos de dengue. Mas os números ainda são considerados altos. Segundo a Censa, os maiores focos do mosquito estão em ferros velhos, borracharias e parqueamentos. Essa ação contra a dengue nunca termina. Na verdade, é importante que a população tenha isso em mente e trabalhe conosco no sentido de permitir o agente entrar em sua casa, contribuir na questão da limpeza, coleta seletiva de lixo, colaborar na questão dos mutirões. Então isso é muito importante que não se perca. Todos os dias, agentes de saúde e uma equipe da vigilância sanitária visitam em média 10 estabelecimentos. Conforme as condições do local, o proprietário recebe multa que varia entre 6 e 12 mil reais. Durante uma ação na manhã de hoje, foram encontradas neste ferro velho várias larvas. O responsável foi notificado. Ele vai requerer o prazo que ele possa fazer a detetização, derratização do local. E a limpeza também, como foi orientado a ele. E vou meter as caçambas, nós temos caminhão, e vou deixar tudo isso limpo. É o que eu vou fazer. Denúncias podem ser feitas através do número 0800 2808 280. O Ministério Público do Estado informou hoje que vai notificar a empresa Águas do Amazonas, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado para prestarem esclarecimentos ao MPE. Há 10 dias, o senador Eduardo Braga entrou com uma ação contra a distribuidora de água aqui da capital. A coordenadora da Promotoria do Consumidor, Cidadania e Patrimônio Público disse que já analisa a representação feita pelo senador Eduardo Braga e que a Prefeitura Municipal de Manaus, o Governo do Estado e a concessionária Águas do Amazonas vão ser notificados. Os órgãos também devem ser convocados para uma audiência pública na próxima semana. O Estado e a Prefeitura serão ouvidos. Eles serão ouvidos porque a representação trata justamente de um assunto que é a construção da ponta de lajes pelo Estado e o recebimento por parte do município. O Ministério Público também vai investigar a obra da estação de captação do programa Águas para Manaus, o PROAMA. Segundo Braga, a conclusão da construção é fundamental para acabar com o problema de falta de água na capital. A Justiça Federal ouviu hoje as testemunhas de defesa dos envolvidos na Operação Albatroz, deflagrada em 2004 pela Polícia Federal, que prendeu uma quadrilha acusada de desviar mais de R$500 milhão dos cofres públicos.
No início da tarde, 16 testemunhas de defesa dos 13 denunciados pelo Ministério Público Federal chegaram ao prédio da Justiça. Elas foram convocadas pela Justiça para prestar depoimento no processo que corre desde 2004, depois que a Polícia Federal deflagrou a Operação Albatroz, que desmontou um esquema de desvio de mais de 500 milhões de reais de verbas públicas por empresas fantasmas criadas para fraudar licitações aqui no estado e enviar o dinheiro para o exterior. Eu acredito que com um pouco mais de tempo a gente vai poder fazer uma manifestação que englobe todas as alegações das partes e que dê uma resposta para a sociedade. Em 2004, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 44 pessoas, mas hoje somente 13 respondem à acusação. O último depoimento do caso foi há 2 anos e os depoimentos das pessoas ouvidas antes devem seguir até quinta-feira. E depois da oitiva das defesas, vão ser realizados os interrogatórios dos acusados, né? Lembrando que alguns réus já foram interrogados anteriormente, no entanto, devido a uma mudança na lei processual penal, é necessário o reinterrogatório desses réus. Depois do intervalo, deputados aprovam o reajuste dos médicos aqui no Amazonas e os últimos ajustes das escolas de samba para o desfile do próximo sábado. O Jornal em Tempo volta já.